Tudo bem? Como é que estão vocês? Hoje nós estamos aqui no podcast Dopamina e hoje é um programa muito especial, diferenciado. Nós temos uma presença aqui de um senhor, de um homem de Deus, de um pastor, de um pai, de um visionário, acima de tudo, de alguém que se doa ou se entrega para as missões. Na verdade, há muito tempo eu conheci ele, eu sou filho, estou falando do pastor Eliel. Né, pastor Eliel e o Júnior, né? O pastor Eliel, ele é natural, ele vai falar depois exatamente sobre isso, né? Nasceu no Brasil, mas reside há mais de 30 anos já na África do Sul, né? Com projetos Malawi, com projetos em Moçambique, na Índia, aí por diante ele vai falar onde eles estão levando educação, levando alimentação, não somente física, mas espiritual, né? E tem a oportunidade de estar ministrando num congresso de missão aqui na cidade de Joinville, e eu convidei para poder estar aqui ele e o Júnior, né? O Júnior também é pastor, é o sucessor, talvez assim por diante, é uma coisa possível, natural, né? É possível. Não por agora, né? Tudo bom, pastor? Tudo bem, graças a Deus. Muito bom estar contigo outra vez, né? Sempre é bom. Quem conhece o Rodrigo sabe que não é fácil estar com ele. É uma alegria, né? Esse espírito jovem. E dando graças a Deus, porque esse eu creio que é mais um canal que pode ser usado para divulgar as notícias verdadeiras acerca do que é trabalho missionário. O senhor atualmente mora na África? Sim. Na verdade, eu moro na África desde o dia 20 de fevereiro de 1990. Moro na África. 90? É residência mesmo, fixa lá. E como é que surgiu isso? Isso é uma longa história. Não sei se o tempo aqui vai ser suficiente. Temos todo o tempo do mundo. Mas é uma longa história mesmo. Tudo isso começou no dia 19 de agosto de 87, quando eu essa altura morava em Belém do Pará, nasci e me criei em Belém do Pará, né? Eu sou advogado por formação. Naquela altura, eu, além de advogado, eu era comerciante, eu tinha fazendas, eu tinha uma loja, uma agropecuária. Como brasileiro, assim, tem muitas coisas para fazer, né? E também tinha uma equipe de evangelismo. E eu era procurador de um missionário que estava no Canadá. E todos os meses eu tinha a espinhosa missão, no dia que me telefonavam, ia à igreja buscar o salário do missionário do Canadá. O dinheiro era me dado, acho que era cruzeiro naquele tempo, não, isso, estamos falando de 87, não sei se era cruzeiro, cruzado, não sei bem o nome da moeda. E o dólar trocava de valor várias vezes no dia. Então, no outro dia, eu tinha que transformar aquilo em dólar, e com a maravilhosa organização que sempre foi, né? Tinha que pegar um envelope, embrulhar aquilo ali com papel carbono e mandava para o Canadá. Fiz isso durante muitos anos, só uma vez que não chegou. Mas cada vez que eu ia lá, eu via piadinhas. Missionário no Canadá, 5 estrelas, etc. E naquele dia em especial, era uma segunda-feira. Eu quero dizer a vocês que eu sempre amei a minha igreja. As críticas que eu faço à igreja são críticas construtivas. Eu não consigo alinhar com pessoas que só veem erros na igreja, só criticam as lideranças.
Mas toda a igreja tem dificuldades, e a nossa tinha uma estrutural. E naquela tarde, depois de receber o dinheiro do missionário, eu ouvi que estava lá em Belém um pastor africano, o pastor Dino Amadi, já faleceu, e o secretário de missões disse assim: já choramos muito, ouvimos falar das misérias de Moçambique, da fome, da guerra, e o pastor da igreja está determinado, inclinado a ir lá e mandar para lá um missionário. Então eu dei uma risada e disse assim: só pode ser uma brincadeira. Vocês não conseguem mandar dinheiro para alguém que está em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. O dinheiro do Canadá eu tenho que mandar dentro de um envelope. E vocês querem mandar alguém para a África? Eu vou orar por essa pessoa. Porque se não for alguém chamado por Deus, vai morrer. E a pessoa era eu. Porque naquela noite eu decidi ficar para o culto. Isso é em Belém? Em Belém. Assembleia de Deus, Belém do Pará. Nesse tempo era realmente a mãe da Assembleia de Deus, né? Era uma igreja linda, maravilhosa, uma igreja bem estruturada. Eu conheci poucas igrejas equilibradas como a igreja de Belém do Pará. O equilíbrio era o ponto alto daquela igreja, não era radical, é uma igreja equilibrada. E eu ouvi o tal pastor, depois se tornou um grande amigo nosso, e não entendi nada porque o sotaque, né, do moçambicano, aquele português puxado para o lado do português de Portugal. E enquanto estava naquilo ali, logo em seguida, a pessoa que o trouxe a Belém, que era um pastor do Nordeste, foi dar a palavra oficial. Enquanto ele falava, eu me vi orando mais ou menos assim, dizendo para Deus: Senhor, muita gente diz que eu tenho características de missionário, e eu sinto-me incomodado com isso, porque eu não me vejo, eu não tenho essa coisa de ser missionário. Mas se o Senhor tem realmente algo assim para mim, então 3 coisas vão acontecer agora. Primeira coisa, o pastor vai levantar, vai interromper o pregador e vai dizer que aceita o desafio de ir conhecer a África e o trabalho da África com uma condição. Ele vai se virar e vai apontar para mim e vai dizer que a igreja autoriza que vá comigo o irmão Eliel Gomes da Silva. O que eu achava impossível, por quê? Porque eu estava na última fileira, o pastor não sabia que eu estava lá, na posição que ele estava sentado ele não poderia me ver, e o que eu queria, eu fiz aquela oração para não acontecer. Eu queria ficar livre, em definitivo, de qualquer possibilidade de ser missionário. E o que aconteceu, que eu acabei de orar, o pastor levantou e disse assim: eu aceito o desafio de África com uma condição, apontou para mim, que a igreja autoriza que vá o irmão Eliel comigo. Quando ele falou assim, eu segurei a cabeça, baixei e disse: Senhor, não é possível uma coisa dessa. Não faz isso comigo, Senhor. Mas a minha oração ela tinha 3 pontos, e o terceiro ponto é: então que ele venha até aqui, segure a minha mão e diz assim: irmão Eliel, venha comigo a Moçambique. Quando eu estou com a mão na cabeça, orando, né, e dizendo que não era possível aquilo, eu abri os olhos e ele estava na minha frente, com a mão estendida: irmão Eliel, venha comigo a Moçambique. E foi assim que começou essa longa história, em agosto de 1987. 7 meses depois, eu estava chegando em Moçambique, e aí é uma história muito mais longa ainda. Fiquei ali 18 dias, Deus fez milagres extraordinários, porque na primeira noite Deus me mostrou tudo que Ele queria que eu fizesse. Pastor ou presbítero? Não era nem diácono. Belém não consagrava ninguém naquela altura. Quando eu me criei dentro da igreja, eu conheci lá, eram 7 diáconos e 12 presbíteros. Quando morria ficava 11, ficava 6, e assim foi. Nós éramos auxiliares do trabalho, dirigentes de congregação, com autoridade para fazer qualquer coisa,
menos disciplinar pessoas, só era o pastor, mas não tínhamos nenhum título. Quem era o pastor nessa época? Firmino da Anunciação Gouveia, um dos maiores líderes que eu conheci. O Câmara veio depois. Muito depois, graças a Deus. Muito depois. Já não foi mais do meu tempo, né? Nada contra, nunca trabalhei debaixo da autoridade dele, né? É como eu disse a você, todos os homens erram, uns mais, outros menos, mas eu creio que nós temos que ver o conjunto da obra. E no conjunto da obra, o pastor Firmino foi um dos maiores líderes que eu conheci. Errou, sim, muitas vezes, cometeu erros com qualquer um, mas os erros todos, né, me levaram a permanecer na África, onde eu estou até hoje. Há 36 anos, completou agora dia 31 de março. E o Júnior, e depois o senhor levou a irmã Rosa? Em 1990, portanto, há 34 anos, dia 20 de fevereiro de 90, nós desembarcamos em Moçambique. Júnior tinha 14 anos, Nádia tinha 10 anos, e a minha esposa, não se fala a idade das senhoras, que isso jamais, não é ter guerra mundial. Tem uma guerra, isso não é uma coisa boa. A guerra mundial não aconteceu com a Ucrânia nem com a Rússia, mas acontece se falar da irmã Rosa aqui. Tranquilamente. A irmã Rosa, a missionária, a pastora Rosa, esposa do pastor, e é uma mulher fantástica, uma bem folclore, uma mulher abençoada, mulher de Deus, né? Eu gosto muito das histórias, ela bota um suspense nas histórias. Tu vai ver. Tu começa. Eu tava lá, eu e o Ítalo. Qualquer coisa que você conta, ela vai contar um caos. Que a gente perdeu o avião, o africano é engraçado. Ele mandou nós para o avião, sabendo que nós não íamos pegar o avião em Cape Town. Aí eu falei, cara, nós estamos aqui em Joanesburgo. Nós tínhamos conversado com o pastor Eliel na vinda, eu não queria incomodar. Eu falei, nós vamos incomodar o pastor Eliel, porque assim, o Ítalo começou a chorar. Eu falei, vira homem, Ítalo. Chorando por causa de um voo que se perdeu, cara. Estamos na África do Sul, meu irmão, Joanesburgo. Fica tranquilo, você é um leitãozinho para ser oferecido ao Senhor, irmão. Você vai ser sacrificado. E ele começou uma crise existencial. Eu falei, mas eu tinha um compromisso sábado. Que sábado? Que sábado? Vai mudar uma viagem nessa altura, esquece. E a gente foi para a casa do pastor, tomamos um banho, jantamos, como sempre, muito bem recebidos, né? E foi bom para ele mesmo, porque ele tinha uma visão da África totalmente diferente, né? E aí a gente começou lá jantando, a pastora Rosa contando as histórias, né? As histórias da África e umas assustadoras. Eu me lembro que nós ficamos 4, 5 horas e o Júnior chegou lá para nos ajudar, né? Porque já trabalhou em companhia aérea e a esposa também, né? E mesmo assim, 4 horas depois, você falou que quando você chegou na África a primeira vez, a sua mudança não chegou, né? Não é bem assim. Não é bem assim. Quando eu fui com a família, nós chegamos lá, nós tínhamos, portanto, passagens compradas e tal, e quando nós chegamos lá, tínhamos que pegar o voo no outro dia de Joanesburgo para Maputo. Nós éramos 8 pessoas, eu, a minha família, mais 3 missionários, mais o pastor Firmino, e só ele estava no voo. Só ele estava no voo, nós 7 não estávamos no voo. As nossas bagagens foram colocadas no avião, porque era um voo casado. Nós voávamos pela Varig, nesse tempo era Varig. E aí, só que ninguém conseguia explicar como é que as nossas passagens estavam etiquetadas para Maputo e nós não tínhamos vaga no voo. Aquilo... Eu falava pouquíssimo inglês, é o único que falava alguma coisa, mas nesse tempo a África do Sul estava naquele problema da guerra civil, né? do apartheid, tudo era terrorismo, né? E eu lembro que eu sentei num banco e disse assim, Deus, manda alguém me ajudar, porque eu esgotei tudo que eu podia. Aí, nessa hora, eu vejo para uma moça na minha frente falando português, diz assim, o senhor precisa de ajuda? Eu disse, eu acabei de orar por isso. O que é que o senhor precisa? Eu contei a história, ela disse assim, vou parar tudo. Ela pegou o rádio, falou lá, porque ela falava inglês, africano, tudo, parou tudo. Tá, o avião já estava taxiando, pararam o avião. Tudo atrás. Foi uma confusão que você não quer imaginar. Imagina um país sob ameaça de terrorismo para o avião. Me levaram para lá, que eu tinha que identificar as malas. Quando eu chegou a polícia, cercaram o avião,
cachorro latindo, uma confusão, ninguém sabia o que era, né? Até que alguém explicou que as malas estavam, e se chegasse em Moçambique, iam ser perdidas as malas lá dentro. Eu lembro que eu tive que ir para o porão do avião e identificar, eram 29 malas no total, né? E eu consegui identificar 28. O Júnior tinha quantos anos? 14 anos. 14 anos. 14. A Nádia? A Nádia tinha 10. Certo. E aí nos deram hotel, né? Depois nos trataram muitíssimo bem, nos deram hotel, nos deram mais uma noite de hotel e tal, refeições, tudo. Fomos tratados assim de uma maneira... Mas o que me assim, tocou profundamente foi o fato de que... Aí eu perguntei para aquela moça, e você, minha filha, você quem é? Ela disse, eu sou a chefe de operações do aeroporto. Eu tenho autoridade para fechar o aeroporto se eu quiser. E era uma jovem, certo? Então foi Deus que colocou aquela moça no nosso caminho. Outro dia chegamos lá, né? Chegamos lá no outro dia sem nenhum problema e estamos até hoje. O senhor falou uma vez para mim que a gente foi pela Suáfrica, o senhor falou que a Suáfrica era uma Emirates, né? Mas o senhor foi num avião que só faltava soltar o parafuso já. Não, foi assim, a minha primeira viagem, nós fomos até Luanda e na volta viemos no avião da TAG, era um Boeing 707. Isso hoje é peça de museu hoje, né? E então, quando o avião decolou, que ele o piso do avião começou a tufar, a crescer. Aí eu fui lá, olhei para aquilo e nesse tempo os aviões andavam com o engenheiro de bordo, né? Sim. Aí eu chamei o engenheiro e ele disse, não é para acontecer isso, né? Mas está acontecendo, então... Aí nós pousamos em Lusaka, né? É uma infiltração, uma aguinha que entrou no voo. Uma infiltração maligna, com certeza, né? Pousamos lá em Lusaka e tal, e depois nós chegamos, né? Mas toda espécie de experiência que você pode imaginar, nós já passamos. Pegamos uma vez um voo, eu e minha esposa, num avião da Guerra Espanhola, um avião casa, e quando eu entrei tinha uma caixa de ferramenta assim, e eu disse, uma caixa de ferramenta? O mecânico disse, é minha. Mas por quê? Ele disse, não, porque nós vamos voar por cima da costa. Qualquer problema, ele pousa na praia, eu conserto o avião e a gente decola de volta. Mas era aquático? Não, era de roda mesmo. Mas que praia, Moçambique? Moçambique, sim. Mas praias. Tinha uma pistinha assim? Tem pista? Não, pista não tem, mas tem praia, né? Ele pousa na praia, pousa na... E aguenta? Aguenta. Supõe-se que sim, não sei, né? Talvez. Nunca teve essa experiência maravilhosa. Não, essa aí não. Mas são coisas, né? São coisas. Mas o senhor sofreu um atentado, o senhor era meio doido também, se não fosse Deus chamar o senhor, né? Pelas condições, o senhor ia de carro também da África do Sul, às vezes para Moçambique, né? O senhor falou para mim uma vez... Passamos muitas situações. Por exemplo, eu quase fui assassinado por um soldado quando cheguei a primeira vez em Moçambique, não conhecia as leis do país, e eu perguntei se eu podia tirar uma foto, o soldado... Ele pegou, recuou um passo, tirou a metralhadora daqui, pôs aqui, assim, né? E eu pensei, está fazendo uma pose, né? Eu me afastei para poder tirar a foto dele. Quando ele pegou, virou para mim, engatilhou. E eu lembrei, era uma Olympus Trip 35, uma máquina, era o top da altura, né? Certo? E aí o que acontece? Nessa hora eu só sentia, alguém se jogou em cima de mim, era o pastor Dino. E eu perguntei, o que é isso? Ele disse, não, o que é isso é que ele vai te matar. Porque você é um branco, estrangeiro, você é um troféu. O país está em guerra. Ele te mata aqui, isso aqui é um troféu de guerra para ele. Então, as experiências mais assim conflitantes eu tive logo nas primeiras horas. Ele não te matou porque ele jogou em cima de ti? Ele se jogou em cima de mim, eu não consegui tirar a foto, né? Quando nós saímos dali, entramos no carro até de um evangelista de origem hindu. Não sei se ainda é vivo, né? O irmão Vajilal Karsan, um moço muito, muito, muito crente que eu conheci. E andamos poucos metros do aeroporto e um carro, é um carro-bomba, né? Explodiu na frente de um prédio lá, foi uma coisa horrível.
você sente o deslocamento do ar, tudo. E algumas horas depois, na parte da tarde, fomos andar na cidade de Maputo com os pastores, que eram nossos anfitriões, para conhecer a cidade. Foram nos mostrar uma casa que eles gostariam que nós comprássemos para ser a sede da missão lá. E então, quando estávamos ali, eles tiram uma foto, né? Só quem tinha máquina era eu, né? Aí formaram os pastores todos ali, eram como 10 homens ali. Quando eu estou tirando foto, a polícia chegou, me tomou a máquina, abriu, pescoção e meteu lá no carro, está preso. Por que está preso? Porque você não pode tirar foto de um prédio nacional. Eu disse, mas isso aqui é uma casa que está caindo, e essa casa vai ser comprada? Não pode. Enfim, tudo que você pode pensar de coisa ruim aconteceu, mas à noite... Foi a noite em que Deus falou comigo, me mostrou o que Ele queria que eu fizesse, e a partir dali, a cada hora que eu passava, Deus ia confirmando esse chamado. Então eu tenho convicção de que foi Deus que me chamou. Tudo que aconteceu foram apenas situações que saíram talvez do controle humano, mas Deus nunca perde o controle de nada. E eu consegui. 2 anos depois levei para lá minha família, moramos em Moçambique quase 4 anos, montei 2 escolas bíblicas, plantamos algumas dezenas de igrejas naquela altura, e no final de 91 nós migramos para a África do Sul. E o Júnior foi... Lisboa, Júnior? Foi. Quando você foi? Não, o Júnior já foi, eles já foram, né, em 90. Mas tu aceitou... Os avós eram vivos, moravam em Belém? Meu pai era vivo, né? E o Matusalém aqui? O tio aqui de Camboriú? Não, esse é irmão dele. Irmão do teu pai? É irmão do meu pai. Seu pai viveu tanto tempo assim? Meu pai viveu 86 só. Só? E Só? O tio vai fazer 93 amanhã. É uma lenda. E tu foi de boa, Júnior? Fui de boa. Tu gostava da ideia? É o seguinte, nós sempre fomos criados juntos, né, com o pai, com a mãe. Na época nós íamos sempre para o meio do mato, ficávamos lá no sítio, na fazenda. Nós sempre fomos criados assim, né, junto com eles. Para onde os meus pais iam, eles sempre nos levavam. Portanto, era para todo lugar, né? Portanto, eu já estava acostumado, né, com essa vida, né, de ir. Nós chegamos a viver no meio do mato com um ano e... Que era um sítio? O sítio, Falo, sítio na floresta amazônica é mato, né? Mato mesmo. A casa era uma casa redonda. Porque tu foi em 90 para lá. Foi em 90. O pastor da primeira Comecei 87. em 88. 87 Deus falou com o senhor. Em março de 88, foi a primeira viagem. Em setembro de 88, a segunda viagem. E aí, aliás, de 89, né? Eu fui em março de 88. Janeiro, fevereiro de 89, setembro de 89, e aí em fevereiro de 90 já foi para levar a família de vez para lá. Fomos de boa. No meio de uma guerra civil. Eu lembro que nós íamos dormir ao som de morteiros. Metralhadora. Nós escutávamos os morteiros. Isso na cidade da Beira. Lá em Beira. Você sentava ali à noite, né? E a guerra civil era de quem? Era quem? A guerra civil é uma coisa que difícil de explicar, né? Mas eram 2 facções, era o governo atual. Se pudéssemos explicar, seria as tribos do sul contra as tribos do norte. Foi uma guerra política e tribal ao mesmo tempo. E sangrenta. E quem armazenava? Quem munia esse pessoal todo? Essa é uma boa pergunta, né? Os portugueses já tinham saído fora. Já. Os portugueses foram expulsos. Houve-se muita coisa, né? Na década de 70. Que você falou uma vez para mim, né? Era 20 quilos, 24 horas, né? Isso aí quando você era expulso do país, né? E assim, eles estavam... A Moçambique, se os portugueses não tivessem saído, você acha que ele tinha mais desenvolvimento? Claro que sim. Na realidade, né, tudo foi feito para que Moçambique tivesse um governo de transição.
né? Eles prepararam um jovem moçambicano, Eduardo Mondlane. Ele era a pessoa que ia liderar, né, esse governo de transição, onde toda essa força intelectual que os portugueses tinham, que Moçambique era um dos países mais avançados na África Austral na época. Indústria, arquitetura, né, turismo, muito bom. Moçambique era o ponto de atração na África. E infelizmente esse jovem foi assassinado, né? Esse jovem político foi assassinado e aí então houve, né, essa surgência para a esquerda, né? Onde na época era o socialismo, o comunismo, né? Era muito prominente. E claro que sempre houve nessa divisão, especialmente naquela época, né, a Guerra Fria. E Moçambique caiu num desespero, que foi a Guerra Civil, atrasou o país, né, porque todas as indústrias pararam imediatamente. Saíram fora. Né, toda a infraestrutura que permanecia perdeu mão de obra. E anos depois, eu estudei em Moçambique, eu me formei em eletricidade em Moçambique. Eu fiz estágio na EDM, Eletricidade de Moçambique, eu fiz estágio lá. E nós, ainda naquela época, nós fazíamos toda a manutenção, né, de praça, de tudo. E já naquela época, vamos lá dizer, 15 anos depois, né, já era muito precário, né? Havia muitas cooperações com países nórdicos, né? Eu tive professores cubanos, na época eu tive professores russos, porque havia uma cooperação muito forte de Cuba, da União Soviética naquela época, ainda era a União Soviética ainda, né? E eventualmente, quando acabou o dinheiro, acabou o suporte, né, a União Soviética, como nós conhecíamos, ela deixou de existir. E aí, então, Moçambique foi forçado a entrar num processo de paz, né, o que foi muito bom para a nação, foi muito bom para Moçambique. Hoje, Moçambique está ressuscitando, né, surgindo de décadas de guerra civil e de atraso, né? Hoje, graças a Deus, Moçambique já está fazem 1000 vezes 50 melhor. anos que a guerra terminou, mas o país está com 50 anos de atraso. Resíduos ainda do pessoal se lamentando, voltando, o que seria, aí por diante. E você teve experiência, assim, deve ter inúmeras experiências, né? Mas uma coisa que te marcou em Moçambique, ou chegou a duvidar e viu Deus? Naquela época eu sempre dizia que Moçambique, eu era jovem, eu tinha 14, 15 anos de idade. Foi uma época muito triste, porque nós podíamos ver o que é a miséria de perto, né? A dor da guerra. O recrutamento forçado de alunos acontecia várias vezes. Várias vezes nós tínhamos que fugir da escola por causa do recrutamento forçado, né? Nós fugíamos, havia ali plantações de arroz de várzea, nós tínhamos que fugir, né, e nos esconder na lama, né? O que é esse recrutamento forçado? O que era? Recrutamento forçado. Os jovens eram a partir de capturados, 14 anos, né, de idade. A base de chamavam do chambô, que na realidade é um cacetete, e você era jogado para dentro de um caminhão. Ou pelo exército ou pela guerrilha, também tanto faz. Porque a farda era mesmo, É. Os caminhões eram iguais, você não sabe por quem você estava sendo levado. Portanto, muitos dos meus amigos foram levados, né, da escola. Eu, graças a Deus, consegui escapar, porque ninguém ia perguntar se eu era estrangeiro ou não, né? Haviam moçambicanos do meu complexo de descendência, né, indiana, né? Eu tenho essa aparência indiana, né? E, portanto, era muito triste na época. Mas, graças a Deus, nada de mal nos ocorreu. Nós nunca passamos fome ou necessidade. Deus sempre proveu para nós. Eu me lembro que nós íamos bem cedo de manhã com os cupons. Eu ia comprar pão sábado de manhã e na padaria, e
o pão tinha que ser comido rápido, porque se ele ficasse pro dia seguinte ficava mais duro do Ninguém que conseguia comer. essa mesa aqui. Moçambique. Mas tínhamos, Ele podia comprar um pão, eu, como era mais velho, podia comprar 2 pães. Mas, Da idade, não era por causa da necessidade. não, e tinha filas, isso, né? isso Tinha porque que- eles me chamavam de padre. Seu padre, então eu, como era seu padre, eu conseguia 2 pães. Os outros eram um pão só. Essa era a alimentação Entrei que tinha. na fila do pão muitas vezes à noite, saía de lá 10, 10 e meia da noite, para poder comprar um pão. E como é que foi a história da papa, pastor? A papa que Deus deu para o senhor, porque aquela base que a gente esteve lá em 2016, depois de 2018, né, o tufão passou por lá, né? Deu uma levantada, arrancou parte dela. Era murado, eu lembro que era murada. Estava a escola lá, estava a casa do pastor. Nós perdemos 75% da nossa base em 2019, em março de 2019. Aquele ciclone, né? Com o ciclone Idai, né? Mas o Mingau das Crianças, ou a Papa, começou em 2011, logo depois daquele tsunami que teve na Ásia, né? E parece que foi em maio, né? Esse tsunami. O tsunami foi por ali. E aí quando foi no mês de final de agosto, começo de setembro, eu estava assistindo, nós temos lá uma coisa chamada Jazz TV, e eu estava assistindo uma emissora qualquer da Inglaterra, né? E estava uma repórter, né, entrevistando um bombeiro voluntário no Japão. E ele era um decassegue, ele era um brasileiro, né? Estava lá. E ela perguntando a ele sobre como foi lá o tsunami, e que experiências ele teve. Aí ela fez a pergunta assim: o que mais te marcou? Ele disse: não, o que mais me marcou foi eu vi pela primeira vez crianças japonesas procurando o que comer no lixo. E ele falou isso e começou a chorar, e a repórter chorou também. E eu estava deitado no sofá de casa, eram umas 4 da tarde, e eu lembro que eu levantei muito zangado. Eu disse: Deus, isso não é justo. Está todo mundo chorando, vão encher o Japão de dinheiro, o Japão é um país rico, esse povo não sabe o que é o lixo do Japão? O Japão é o mercado de primeira nossa. O lixo do Japão é tudo em saco, zipado, separado, peixe, carne, vegetais, tudo. Entendeu? Dá para comer uns 5 dias. Eu disse, Deus tem mais de... Isso tem mais de 20 anos que eu peço pelas crianças da África. E o que tu vais fazer, Deus? E nessa hora, então, é como se a televisão desaparecesse e aquela voz me disse assim: eu não vou fazer nada. Tu vais fazer. Eu disse: como é que eu vou fazer? Como você me fizeste, começa. Aí eu peguei a minha esposa, vamos para Moçambique, cheguei lá, não tinha experiência nenhuma disso aí. Era um neófito total nessa área. Fui lá no mercado, comprei caixas e caixas de cereal, né? Esses flocos, né? Comprei leite em pó e açúcar. Comprei um monte de frascozinhos assim. Aí comecei com 60 crianças. Eu colocava junto, tal, dava para eles e achava que eu estava alimentando as crianças. Aí alguém disse: não, pastor, o senhor não sabe. Os pais em casa, eles conseguem separar o leite, o açúcar e tal, e vendem lá no bazar. As crianças não estão comendo nada. Aí uma irmã que foi daqui de Rio Claro, uma missionária, uma pessoa extraordinária, a pastora Clarice, disse assim: por que o senhor não faz um mingau? Aí, muito bem, o mingau, uma boa ideia. Vou fazer mingau com o quê? Um país que não tem nada. Tudo de Moçambique vem de fora. Ouvi falar de uma fábrica de refeições, fui lá, tomei um chá de cadeira de quase 3 horas, ninguém me atendeu, saí dali zangado. Mas depois voltei lá e consegui comprar. Aí eu comprava regularmente, né, os pacotes de uma fórmula que vinha dos Estados Unidos. E então eu preparava aquele mingau e foi aumentando 60, 100, 200 e tal. Abri 5 postos diferentes, até que um dia a fábrica fechou. Quando a fábrica fechou, aí eu entrei em desespero. Disse: agora, como é que vai ser? Orei, e uma noite, então,
como Deus já fez outras vezes comigo, eu estava dormindo e senti aquela mão batendo no meu ombro, e eu sentei na cama, eu sabia que era Deus que queria falar comigo, e eu perguntei: o que é, Senhor? Ele disse: tu queres saber como alimentar as crianças? Eu preciso saber. Então, toma nota. Eu levantei, fui lá para a minha sala, e Deus me deu os materiais básicos, né, que eram. Eu olhei para aquilo, não entendia nada, e Deus disse: agora anota a fórmula. Aí Deus foi me dizendo exatamente a quantidade, por exemplo, para cada quantas porções de farinha de milho, quantas porções de farinha de arroz, quantas porções de açúcar e etc e tal. E Deus me deu isso aí, essa fórmula. Aí o nosso projeto quintuplicou rapidamente. Crianças que estavam com índice de massa corporal abaixo de 15, quando o mínimo é 18, a maioria estava abaixo de 15. Um dia o Júnior chorou lá porque a filha dele, com poucos meses, pesava 15 quilos, e tinha crianças lá com 5 anos que pesavam 12 quilos, né? E em 2 meses aquelas crianças estavam já com a massa corporal sendo recomposta. Foi uma coisa extraordinária. E nós ampliamos o projeto, começamos a dar mochila, material escolar. Eu fiz convênio com o posto de saúde para vacinação. E o projeto teve uma dimensão, nós chegamos a ter 1.500 crianças alimentadas regularmente, com material escolar, com tudo, até que veio o grande ciclone de 2019, o Idai, que desmontou tudo, destruiu todas as nossas bases. Foi tudo embora, panelas, pratos, tudo. Foi e eu não tive mais como recompor, porque eu comecei, eu estava recomeçando em março de 2020, certo? Eu já tinha colocado em alguns lugares, quando veio a pandemia. Com a pandemia as igrejas fecharam, missão vive de oferta, e não tendo culto missionário, não tem oferta, aí o missionário pode morrer lá, a criança pode morrer, que ninguém está nem aí. Isso é uma realidade, eu não estou me queixando, eu estou falando aquilo que é. Sim. Né? Certo? Então, quem não cortou tudo, cortou a metade. A pandemia acabou em 2022. O único lugar que não tem inflação é na missão, Rodrigo. O salário mínimo aumenta 5% ao ano, é pouco, mas aumenta. Né? Na missão, quem dava R$200 há 20 anos atrás, continua dando R$200 hoje. Não tem inflação na missão. Não existe inflação na missão. Certo? O senhor já deve ter passado alguns cortados, né, pastor? Assim, como eu lembro uma vez que o senhor falou para mim que tinha gente que depositava para o senhor, eu fiquei pensando sobre isso. Mas qual que é a finalidade? Mandava até o ticket, porque a gente descobre que hoje você pode fazer um depósito via banco, dizer que fez o depósito. Por favor, Rodrigo, não entra nisso. Não, assim, não, eu não vou entrar nessa conversa. É muito sério, mas é verdade. Mas é uma coisa assim. A pessoa ia com o envelope para poder fazer o depósito, qual que tirava o dinheiro. A loucura disso, que isso é loucura. Depositava o envelope vazio, e aí mandava para você. A tesouraria me mandava o comprovante do envelope, certo? E o dinheiro nunca entrava na conta. Só que o banco sabe que não entrou nada. Sim, não, porque você põe o teu nome e o teu telefone, o banco liga para ti para saber, certo? Mas para aquela pessoa. Sim. Então está lá o telefone da pessoa. Mas qual a finalidade? Está fazendo para Deus? Qual a finalidade de enganar quem? Por quê? Né? Assim, o tamanho da maldade. Judas era tesoureiro do ministério de Jesus, e João diz que a preocupação dele não era os pobres, mas sim a bolsa, porque ele era ladrão. Então sempre tem um Judas, sempre tem um ladrão em todos os lugares. Mas mexendo numa coisa de missão é muito sério. Eu sei disso, irmão. Você está deixando de alimentar pessoas. É sério. Né? É sério. É uma maldição para a sua vida. Eu sei disso. Porque talvez uma das maiores riquezas. Isso é só um detalhe de outros tantos. Sim. Mas você quer saber o que é mais importante? Tudo isso aconteceu, nosso trabalho nunca parou, sim, nunca andou para trás. Sim. Você testemunha disso, você sabe o que. Se você for lá hoje, você vai ver que, eu não pude continuar a alimentar as crianças porque o custo é altíssimo. Imagina você, se um cafezinho na padaria custa R$3, um cafezinho preto, não sei se custa só isso. Mano, 5. Né? Então, quando eu colocava aqui um prato de mingau, bem formulado,
incluindo o custo da merendeira, tudinho, era R$5 por criança por dia, eu fui taxado de explorador. Por quê? Porque seria necessário R$7.500 por dia. Eu posso dizer uma coisa a você, eu não tinha R$10.000 por mês. Mas o grande milagre é esse, que com isso aí eu conseguia fazer tudo isso. Consegui alimentar, tiramos milhares, mais de 10 mil crianças da morte, certo? Resgatamos. Hoje já são pais, são mães e estão na igreja. Sim. Né? Então as pessoas que fazem o erro, elas um dia vão pagar pelo seu erro. Mas eu tenho convicção de que o Deus que nos chamou, ele vai sempre passar por cima disso, porque Sim. Ele é Deus. Ele é pobreza de espírito. Né? Ele é Deus. Deus se sustenta, mas a obra sustenta com a realidade que vocês estão falando hoje. Né? Existe toda essa base toda, como o senhor falou, a contabilidade, né, 7.500 parece muito, mas são 1.500 crianças alimentadas. São 1.500 crianças que deixam de dar prejuízo para o governo. E mais 500 na Índia, naquela altura. Eram 2.000. Nosso trabalho da Índia nunca parou, nós fomos lá agora. O governo da Índia fechou as escolas cristãs todas, não podemos mais ter as crianças conosco. Como é que o senhor faz hoje? Fazemos, a gente tem nós temos que nos reinventar, certo? Eu não vou te dizer aqui, porque isso aqui vai chegar lá no ouvido deles. Sim, não, nem deve. Eu te garanto uma coisa, as crianças estão recebendo alimento do mesmo jeito, estão recebendo reforço escolar, estão recebendo material escolar, uniforme, e por que a escola mochila, junto com a missão? Em que sentido? Não, porque o senhor casou essa... Porque eu me lembro que... Não, isso aí, por exemplo, a escola secular junto com a missão foi visão dos pastores locais que nós apoiamos. Sim. Entendeu? Que legal. Que nós apoiamos. Lá eu tive no Moçambique, vocês faziam questão que eles estivessem na aula para poder se alimentar. Eu tive uma escola secundária em Moçambique, né? Para a criança permanecer no nosso projeto, ela tinha que apresentar resultados. Ela não podia faltar, não podia deixar a escola, e ela tinha que ser promovida de ano. Então, nós fiscalizarmos isso aí. E as crianças, claro, a criança alimentada aprende, né? A criança não aprende quando ela não tem... Né? Como é que o cérebro, sem alimento, vai conseguir captar alguma coisa? Porque o alimento que o pastor está falando aqui é um mingau, tá, gente? É um mingau. Não é um era o único, para eles era o único alimento. Mais ou menos como, variando do tamanho da criança, 300, né? 300 a 500 ml, era um prato bem... E o que eles comem à noite? Nada. Não tem nada? Nada. De manhã, nada. Fica vendo televisão? Não, é porque não tem, né? Para você ter ideia... O Júnior sabe bem disso aí. Em 2005, eu estava na África do Sul, que é um país... Teoricamente? Bom, né? E eu vi as crianças chegando bem cedo na igreja, e aquela coisa me impulsionou. Eu perguntei: vocês já tomaram café da manhã? Eu disse: não, pastor, não tomamos ainda. É o breakfast. Aí e que hora você vai comer? Quando a mamãe chegar. 7 horas da noite? 7 horas da noite. Talvez. Então, naquela época, na África do Sul hoje, em todas as nossas igrejas, nós damos o café da manhã, logo pelo domingo de manhã, que é para a criança poder comer e poder receber a escola dominical, a aula, né? Aí a criança vai absorver alguma coisa. Hoje nós temos um trabalho lindo em Joanesburgo e na cidade de Everton, que fica a 60 quilômetros ao sul de Joanesburgo, é uma cidade negra. Hoje nós temos em Everton mais de 50 crianças que tomam café da manhã. Chegam a 70 crianças. Chega a 70. Talvez seja a única refeição do dia. E a papa que se serve ali, em coisa, ela é apenas uma parte daqueles, porque a de Moçambique era muito mais bem formulada. Certo? Tem até uma coisa interessante. Então, houve lá uma altura em que houve uma grande safra de feijão, e o feijão ficou muito barato. Aí eu pensei: eu vou, né, comprar feijão, mandar
fazer farinha do feijão e pôr, né, para poder a papa ficar mais forte. E fiz isso, né? Quando isso começou a dar, no sábado, quando foi segunda-feira, as professoras foram lá. Papá, as crianças estão com diarreia. Disse, com diarreia? Papá. O que mudou aqui na papa? Eu sabia, né? Eu fui orar. Porque o líder tem que ter a responsabilidade, tem que ter a sensibilidade de assumir a sua responsabilidade, né? Eu fui orar e Deus disse para mim assim, tu queres ser melhor do que eu. Eu te dei a fórmula certa. Tu foste colocar feijão, por quê? Tu vais matar as tuas crianças. Ficou forte demais para elas. Metido. Por quê? Aí olha só, como o Espírito Santo é maravilhoso. O milho é toda a fibra, né? O arroz neutraliza. O leite enriquece. O açúcar fortalece. O sal tempera. O chocolate é para atrair a criança. A baunilha para dar mais sabor. E tu foste colocar feijão, por quê? Recolhi tudo aquilo, pedi perdão e voltei a fazer aquilo que humilde, era. Que benção. Mas é uma coisa... Amigo, se você trabalha com Deus, ou você baixa a tua bola e deixa ele comandar, porque Deus não vai se meter. Deus não vai dizer nada, não. Quero ver até onde esse camarada vai, certo? Eu achei que estava fazendo a coisa certa, né? Me lembro que vocês levaram eu num orfanato e talvez foi uma das experiências mais fortes que eu tive, porque imagina, Moçambique, né, totalmente precária. Me lembro quando vocês buscaram nós lá em 2 carros, fomos, acho que era o Conéias que estava lá na época. Devia ser. E aí estávamos o senhor, tinha mais outro irmão, né, acho que o lá de Criciúma, né, estava junto, e eu me lembro perfeitamente que a gente chegou, passou uns dias ali, e alguém me falava, quando você mexe com missões, você vai ter retaliações. Vou te contar uma história para vocês. E quando eu cheguei na África, a pessoa que me falou assim, ó, cuida que você vai ser atacado lá ou vai ser atacado aqui. Um dos dois vai ter golpe. Fecha as guardas, se bloqueia, ora, jejua, porque vem ataque. Vigia que vem ataque. Não deu tempo. Me ligaram de uma convenção goiana. O pastor de lá, era um pastor de uma igreja, Assembleia de Deus no estado do Rio de Janeiro, falou que eu tinha emprestado um dinheiro da filha dele, que era médica, e realmente tinha emprestado, né? 50 mil que meu carro tinha batido, e aí eu estava esperando o seguro, ela me emprestou, eu peguei, o seguro me pagou, eu paguei ela e resolveu, né? Do Bradesco. E aí o pastor saltou na convenção toda que eu era um estelionatário, uma coisa parecida, porque eu acho que a filha tinha emprestado muito dinheiro para o pai e o pai nunca pagava. E aí acho que ela deu a desculpa de que eu não tinha pagado ela. Eu emprestei para o Rodrigo, não me pagou. Só então... que eu guardei, não sei por que carga das águas eu guardei. E aí eu estava lá na casa do senhor, na África, e um pastor aqui de Joinville me ligou. Falou, rapaz, estou aqui na convenção goiana, rapaz, está um maior murmúrio teu aqui. Eu falei, cara, eu estou nesse fuso horário aqui, o pastor colocou para dormir, eu estou louco, não sei que horário que é. O que tu quer, velho? Tá me ligando aí. Não, tinha um dinheiro que eu estou emprestando da filha de um pastor. Eu falei, que dinheiro? Do que tá falando? Eu nem me lembrava mais, já fazia uns 6 meses. Falei, mano, não sei do que tu tá falando. Rapaz, uma calúnia forte aqui, vai mexer com o teu ministério. Eu falei, irmão, sinceramente, eu não sei do que tu tá falando, mas assim, vou... Aí quando eu voltei, né, olha como as coisas são, né? Eu fui convidado para pregar numa igreja no Rio de Janeiro, que vai para Teresópolis, no caminho para Teresópolis. Nós paramos naquele negócio de comer um pão ali, pão com linguiça, que tem bem famoso, tem. gostoso. E eu parei num posto... É a casa do alemão. É a casa do alemão. Eu parei num posto de gasolina. Eu e o pastor Marcinho, da Igreja Batista de Tanguá. E aí nós paramos num posto de gasolina, naquela rodovia. A chance de encontrar esse pastor é de 1 a 1 bilhão. Eu encontrei o pastor exatamente onde estava. Ele é um senhor de 70 anos. E o pastor Marcinho não sabia de nada. Ninguém sabia de nada, Júnior. Eu falei, vem cá, pastor Marcinho, vem junto comigo, nós vamos fazer uma cariação em nome de Jesus. Eu falei assim, pastor, tudo bem? Ô, doutor! Eu falei, pastor,
senhor com essa idade, eu vou lhe respeitar porque o senhor tem idade para ser meu pai. Mas cuida, porque o que o senhor falou lá em Goiânia, a língua ela incendeia um bosque, Tiago fala. Né? Então o senhor falou, o senhor foi irresponsável, o senhor foi mau caráter, porque o senhor não me conhece. O senhor tinha pedido para mim, tá aqui ó, os extratos do Bradesco. E o pastor Marcinho ia pregar na igreja dele à noite, nem conhecia direito. Ia pregar na igreja dele à noite e falei assim, só que Deus me trouxe o senhor aqui nesse posto de gasolina, a chance de encontrar é tudo. Eu falei, tá aqui, pastor. Eu acho que se você deu calote na sua filha, ela não aguenta mais, porque o senhor passou de uma igreja em Volta Redonda e o senhor sabe perfeitamente do que o senhor está falando. Eu falei, não sei do que. Sabe sim, pastor. Seja homem, seja líder, como o senhor falou, assuma as suas responsabilidades. Eu não tenho nada contra o senhor, porque minha vida continua, estou indo para frente. Mas assim, realmente, pastor, eu não faço ideia porque alguém me ligou lá na África. Né? Essas retaliações. Engraçado que Deus me deu, eu não fiquei com raiva, sabe, pastor? Porque fez para ele mesmo. Né? Assim, a filha acho que falou que tinha emprestado dinheiro para mim, eu não tinha pago. Eu paguei em 2 meses. Eu tinha comprado um Etios para até vir uma outra caminhonete. Né? Etios, aquele carro parece um sapo feio. Né? E aí eu comprei aquele Etios e depois veio junto. E a segunda vez que eu fui lá, lembra que nós fomos com o Renato? Não, tem um episódio que eu acho que você esqueceu aí, que você foi, quando você foi lá no orfanato, que você voltou em casa e disse assim, perguntou assim, irmã Rosa, a senhora viu por acaso um dinheiro aí? Tu tinha levado dinheiro no bolso, as crianças que te aliviaram lá, não foi? Foi lá fazer o bem, o melhor lugar do mundo, abraçou a criançada e o estetoscópio aqui voltou vazio. Lá isso é comum. Mas porque roubar ali, mentir, sim, é a coisa mais era engraçado que nós estávamos numa árvore, lembra? E eles voltavam para a árvore. Eles voltavam para a árvore para ser atendidos. E, na verdade, eles não queriam ser atendidos, eles queriam ser tocados. Né? Eles queriam muito ser tocados. E o bombonzinho também que dá. Cada vez que vai lá, sai com um rebuçadozinho na mão e tal. E como é que o senhor já se apegou a quantas crianças, histórias que marcou o senhor? Porque deve ter história de assassinatos, deve ser história em múltiplas, né? Sabe, o que eu faço é o seguinte... O senhor se blinda? Essas coisas tristes assim, a gente prefere, você falou, né, blindar-se. Mas eu estava acampado lá em Mutarara, estávamos acampados numa área assim bem rural mesmo, barraca, tudo, e de manhã eu fui acordado com um barulho lá fora, os pastores orando por uma criança que estava endemoniada. Sai demônio e tal, e coisa aí. E eu botei a cabeça para fora, porque está do lado da minha barraca, né, me acordaram, né? E pegavam, era uma menininha, a menina caía no chão, tá? Eu cheguei perto, espera um instantinho, espera aí. Assim, irmã Rosa, por favor, aquece uma água rapidinho aí e faz um chá. Deixa a menina sentada lá, todo mundo quieto aí. Aí veio, trouxe o chazinho e tal, pus açúcar e tal, peguei uns 3 ou 4 biscoitos de aquele Maria, né, bolacha Maria. Disse, minha filha, senta aqui, toma esse chazinho aqui e come esse biscoito. Ela tomou o chazinho, comeu o biscoito. Você pode levantar? Levantou, andou. Disse, pastores, eu conheço esse demônio há muito tempo. Esse demônio chama-se fome. Vocês gastaram um tempo enorme aqui expulsando um demônio que não está no corpo dela. Vocês deviam ter perguntado para ela quando foi que ela comeu a última vez, e nenhum de vocês preocupou sequer em saber se ela já tinha tomado um chá hoje. Isso nunca vou esquecer. Isso, e logo que eu comecei o trabalho de sopa em Moçambique, ainda em 1990, as criancinhas vinham de manhã no sábado, né, para tomar sopa, e algumas a gente tinha que sentar no colo e dar as colheradas para elas, porque elas não tinham força para pegar a vasilha delas, vasilha que elas traziam. Traziam qualquer vasilha lá, eu não tinha como fornecer. Elas tremiam aquilo tudo e tal, ainda tinha que pegar e alimentar uma por uma, devagar, até ela ganhar força e poder comer sozinha. E essas coisas você não esquece. Fome, quando você vê de perto, você nunca mais esquece. Porque ela
Isso marca mais. Você estava lá cada vez que nós distribuímos meias, não foi? Você estava lá, lembra, uniforme? Você estava lá, sim, uma mochila e tal. Eu lembro disso. Você precisava ver. Chamava o nome Zé Maria. Vinham os 4 Zé Maria. Por quê? Porque todo mundo queria ganhar uniforme, queria ganhar isso, aquilo. Naquele dia foi umas 500 crianças. Né? Mas você não é o Zé Maria. Teve um lá que eu chamei para ele, apelidei de Zé Maria, ele veio 5 vezes. E ele não era Zé e nem Maria, não era nada. Ele só queria alguma coisa. Eu me lembro que uma das vezes que nós estávamos lá com o Renato, lembra o Renato? O Luiz, o do Salmo 132 lá, era o Luiz e o Renato. E tava. Luiz, aquele pastor idoso lá do Rio, né? De São Paulo. São Paulo. Sim, de São Paulo. O Renato do Espírito Santo. Renato. E aí. Pastor Renato, gente finíssima. Hein? Sim, a gente pegou e começou a passar mal. Linhares, no Espírito Santo. Linhares. Renato Piovani. Até hoje é parceiro, fiel. Renato é um homem de Deus, assim. E aí a gente começou a passar mal. E vomitar. E aí foi a primeira vez que eu vi. Aí, lembra que. Não sei se o senhor estava lá, eu estava uma Rosa só. Uma Rosa estava. E a Rosa estava com a Nádia lá, já louca para expulsar. E aí 2 psicólogas estavam conosco, estavam de jejum. Eu estava contigo na tua primeira viagem, essa aí foi a segunda. Tu não estava nessa? Acho que eu estava nessa. E aí ficamos acho que 3 horas expulsando o demônio lá. Eu não conseguia, eu comecei a vomitar, nunca tinha vomitado. Comecei a vomitar. E aí o Renato começou a passar mal. Eu falei, cara, isso aqui é seta. Ele falou assim, a bruxa tá ali, veio matar vocês. Aí tinha uma feiticeira, né, da redondeza ali, que tinha matado uns 2 já e ia levar lá. Eu me lembro que a Gisele, que era uma psicóloga, uma loira de São Paulo, muito cristã assim, ela deixou falar em mistério, foi lá pra fora. Eu falei, o negócio tá pegando, velho. Porque a gente começava a ver aqueles vídeos do TikTok do pessoal voando na África, lembra? Eu não sei se aquilo é real ou não é real, deve ser real. Tão real quanto eu e você estamos aqui agora. Voando. Voar. E para a tribo aquilo ali é um sinal de poder. Não é bem para tribo, porque é o seguinte, aquilo ali é alguém que foi escolhido, né, para ter esse poder aí. O preço que se pagou a gente parece que está numa choupana assim, né, redonda e vai subindo, né? O preço que pagou é tipo sacrifício. Voa centenas de quilômetros. E sacrificam crianças? Sabe, Rodrigo, essas coisas nós podemos assim dizer a tipo de conjectura. Sabemos que existem, mas nós não podemos afirmar que elas existem porque é necessário prova, né? Mas sacrifício humano existe desde... A Bíblia está cheia. Até mesmo na África do Sul. A Bíblia está cheia de exemplos de reis que foram rejeitados que sacrificaram. Recente de uma criança que desapareceu, né? E já a polícia está interrogando até mesmo esses que são, eles chamam witch doctors, né? Que são curandeiros. Para poder saber o paradeiro da criança. Tu viu aquele filme com o Morgan Freeman, Witch? Chegou a ver o novo filme do Morgan Freeman agora? Que ele é um curandeiro. Ele vai atrás de um camarada. Novo filme, tá na Netflix essa semana. Muti, é de uma tribo. E ele é professor de história na Inglaterra. E agora uma história baseada em real. Muti é uma palavra banto para a droga do curandeiro, né? Que seria o feitiço. Né? Eu não sei agora, mas até um tempo atrás havia um departamento, uma divisão na polícia sul-africana só para tratar de crimes ligados paranormais. Porque, teoricamente, esses curandeiros são como deuses lá. Sim, eles são muito líderes, poderosos. E são líderes de você não duvide do poder de um bruxo africano. Sim. Não duvide. Não duvide. O pastor... Ele não é só um feiticeiro, é um líder tradicional. Ele é um juiz também, né? Ele julga. O Sangoma, muitas vezes, também ele é um conselheiro, é um juiz. Moçambique, você, por exemplo, toda vez que a gente abriu uma igreja numa área nova, então levávamos sempre alguma coisa para conhecer lá o régulo, né, do lugar e tal, nos apresentar a ele e tal, dizer quem nós éramos, porque eles não são contra a igreja. Eles não são contra. Aí e tal, e convidar para vir ao culto. Então, quando você fazia isso, ele ia no primeiro culto, ele apresentava e tal, está aqui, a autoridade, né, local, a igreja estava liberada. Se você não fizesse isso, ele dizia, aquela igreja não presta, não vão lá. Aí não vai ninguém. Tu pode fazer cair fogo do céu, não vai ninguém lá.
tem que saber como entrar. Se apresentar. Tem que respeitar o líder. E muitos se converteram, muitos que eram mesmo bruxos, mesmo poderosos, se converteram. Ano passado, em uma comunidade que fica mesmo no centro de Moçambique, e um dos líderes tradicionais, ele chegou a dizer: nós tentamos matar o pastor, tentamos fazer feitiço, ele não morria, e é porque o Deus de vocês era mais forte do que nós. E nós estamos aqui hoje com vocês. Ainda bem, né? Não, você falou sobre envenenamento. Você sofreu envenenamento, pastor? Sim. Que ano foi isso? Foi em 2015. 2015? Foi em 2015. Em Moçambique? Ou não, foi na África do Sul mesmo. Foi. Eu não sei a troco de quê. Nós fomos almoçar. Fomos almoçar num restaurante de uma pessoa conhecida, né? E aí, eu sempre tive uma digestão muito boa, né? Quando saiu, eu disse: meu filho, eu estou passando mal. Já fui mal para casa. À noite passei mal, me enchei todo. No outro dia de manhã eu levei a irmã Rosa para uma consulta médica. O médico me olhou e disse: o que tu tens? Eu falei: alguma coisa. Não, vai ali. Ele fez um ultrassom e disse: olha, não é a minha área, mas tem alguma coisa muito mais dentro de você, vou te internar. E me internou. Aí eu comecei a passar mal, vomitei sangue, vomitava tudo, e inchado. Aí chamaram que chamam lá o physician, né? Que é um médico assim, essa especialidade não tem aqui no Brasil. Ele é o tudo, sabe? O cara que faz tudo, o cara conhece tudo. House. E ele chegou lá, aí ele disse assim para mim: olha, ele viu, né, uma coisa assim: olha, eu vou fazer algo para tentar salvar a tua vida. Aí pegou um catéter grosso assim, disse: eu vou enfiar pelo teu nariz, quando chegar na garganta, engole. A seco isso. Aí meteu o negócio, quando chegou lá, trouxeram um balde cirúrgico, ficou ao meio de um líquido castanho escuro, muito grosso. Eu lembro que isso foi o terceiro dia já, né? Eu lembro que ele olhou para a Nádia e fez assim para ela e disse: o teu pai foi envenenado, eu não posso fazer nada. Rodrigo, foram 10 dias entre a vida e a morte, e eu fui curado por Deus. Perdi 16 quilos em 10 dias. Entrei no hospital com 88 e saí com 72. É uma longa história, né? Sim, isso aí, episódio. O senhor falou aquela vez que o senhor estava caminhando para Moçambique e alvejaram o carro da frente do senhor? Não, deram um tiro de bazuca no nosso carro. O carro do senhor? Sim, no meu carro. Bazuca? Bazuca. Destruíram o reboque, o carro perdeu o controle, entrou no mato, né? Derrubou uma árvore. Eu não sabia o que era, eu só escutei uma explosão, né? Uma explosão, um impacto muito forte. Eu achei que era um pneu, tentei segurar o carro. E eu lembro que eu ouvi uma voz assim: solta o volante. Quando eu soltei, o carro virou assim para a direita, saiu, derrubou essa árvore e ficou lá, funcionando, né? A Nádia saiu primeiro, o lado esquerdo do carro estava todo destruído. Nós saímos, aí o reboque, né, que lá nós chamamos o trailer, né, que seria o atrelado, tinha desaparecido, e o povo saindo, isso eram umas 5 horas da manhã, e aí eu coloquei o carro na estrada, ainda funcionando, né, a população não saqueou nada. Paramos em frente à casa de um régulo, por acaso, né? Ele veio, se colocou à disposição e tal, para nos ajudar. E eu passei por uma experiência, várias nesses dias, lindíssimas, né? Parou lá um caminhão, desceu um muçulmano. E o que foi que houve? Eu contei, disse: olha, eu sou o pastor Gomes e tal, estava ainda assim. Eu não sei o que aconteceu, só sei que perdi aqui o atrelado. Disse: o que o senhor precisa? Eu falei: eu preciso de corda, porque eu tenho que amarrar minha carga em cima do carro e não tenho corda. Ele foi, cortou da corda do caminhão dele 25 metros e me deu. Sem me conhecer. Isso é um milagre. Isso é um milagre. Ele cortou a carga dele amarrada. Me deu. Aí o carro estava lá, eu tentei fazer o carro funcionar, não funcionou.
Aí eu fui para frente do carro, coloquei o pé assim em cima do para-choque do carro e disse, Deus, acabou, eu vou parar por aqui. Quase matei minha família, ninguém liga para nada, ninguém dá a mínima para a missão, nós estamos aqui, sabe, não é o fato de eu morrer, eu quase matei minha mulher, quase matei minha filha. Eu acho que chega, Senhor, eu já fiz muito. Isso foi em 2012, né, filho? Foi. Um carro que era o carro dos meus sonhos. 2 meses preparando esse carro. Comprei carros que vêm lá do Japão, o Júnior foi comigo, né? Era uma Land Cruiser, uma VX, motor 4.2, turbo diesel, série 80, carro todo preparado, suspensão, tudo. O carro era a máquina, né? E eu tô nisso e tal, e aquela voz naquele diálogo assim, mas tu vais parar por quê? Eu disse, Senhor, eu vou parar porque primeiro o carro não anda. Eu vou para onde com esse carro? Aí estou ali, aí parou, do outro lado da estrada parou uma picapezinha, não sei se era Isuzu, se era Ford, se era Toyota, velhíssima, né? Aí vieram 2 rapazes lá, 2 africanos, engengando e tal. Boss, patrão, eu disse, não, pode falar português. Eu falo, o que foi que houve? Eu contei e tal. Eu disse, agora esse carro não prega, eu já estou aqui, eu já vou embora daqui. E ele com cigarro na mão disse assim, patrão, abre o capô. Abriu o capô, olhou e disse assim, vai pegar, patrão. Eu disse, como vai pegar? Ele disse, patrão, você não tem fé? Olha lá. Ele não sabia que eu era pastor. Com o cigarro na mão. A jumenta falando. É a jumenta falando, não. Eu acho que sabe, aí ele foi no carro dele, abriu o capô, tirou um fio lá do carro dele. Eu nunca vi isso na África fazer isso. O africano não faz favor a ninguém. Trouxe aquele fio, foi lá embaixo, ligou não sei aonde, disse assim, agora dá na partida aí, patrão. Tá, pegou. Sabe o que ele disse para mim? Patrão, precisa ter fé, patrão. Puf! Mais uma lambada. Saí do carro, agradeci, peguei na carteira para pagar e disse, não, eu não parei aqui por dinheiro, parei aqui para te ajudar. Meu filho sabe que ninguém faz isso em Moçambique. Andamos, um pneu novo, o carro tinha 5 pneus novos, o pneu era novo, sem uso. Andei 60 quilômetros, saiu toda a capa do pneu como se o pneu tivesse sido recapado. Aí encostei o carro de novo ali. Eu estou ali parado, chovendo, passou uma caminhonete assim, daqui a pouco voltou, 2 senhores vieram, o que é que o senhor está fazendo aqui? Eu contei e tal. Ele foi, examinou o carro e disse, não, senhor, isso não foi acidente. Está vendo essa marca amarela aqui? Isso aqui foi um projeto, isso aqui foi um tiro de bazuca que o senhor levou. Aí ele se identificou, eu sou o major fulano, esse aqui é o capitão, nós somos da inteligência do exército moçambicano, está tendo movimento de guerrilha aqui, o senhor não pode ficar aqui. O senhor vai andando devagar, mesmo que o pneu baixe e vá devagar, eu não vou lhe deixar enquanto o senhor não chegar numa cidade em segurança, olha só. Foi atrás de mim, até que eu parei numa cidade chamada, aquela que tem lá, como é que chama? Muxungwe, né? Ele falou lá na língua, lá, chamou lá o borracheiro, o que ele queria que fosse feito e tal. O borracheiro veio, pegou o pneu não tinha furo. Eu disse, aconteceu isso? Não, o pneu assustou-se. O moçambicano tem umas palavras que você não vai entender. Ou não, o pneu só assustou e vazou. Encheu o pneu assustado. E eu não tinha agora mais o step, não tinha, né? Porque o step já não... Encheu lá o pneu assustado, pus no carro e eu fui. E fiz a viagem, ainda durou a viagem 3 semanas, eu assim, com aquele fiozinho lá, certo? Cada vez que eu queria ir lá, punha o fiozinho, batia, pegava, pronto. E fiz uma viagem maravilhosa. O senhor falou que o senhor leu a Bíblia agora no final do ano até março? Não, foi 2022. Foi 28 de dezembro de 2022 até 17 de março de 2023. 7 vezes? 7 vezes. 5 em inglês, 2 em português? Não, 2 em inglês e 5 em português. Várias versões? Várias versões. Li porque toda a Bíblia. O senhor estava a ponto de parar? E li, estudar. Eu não conseguia parar. Não, o senhor estava em ponto de... eu estava... Foi um período muito difícil, né? Porque nós estávamos ali
a igreja ainda estava fechada, porque a África do Sul custou muito abrir as igrejas. Todos os nossos patrocinadores sumiram, entendeu? Mas como é que a África ficou na pandemia? Ela A entrou África no do Sul lockdown? foi o país que teve mais lockdown. E vivia do quê? Fecharam até os hotéis. Os hotéis foram fechados. Eles não sabiam onde dar, fecharam tudo. Fecharam o comércio, fecharam Tudo fechado. até tudo mesmo fechado. o comércio Então aquilo já online estava numa foi situação. fechado. Aí o governo abriu os últimos 10 dias de 2022 para ter Natal. Certo? E sabe, eu lembro que eu entrei na minha garagem para orar e pedir a Deus assim, eu vou me embora, eu vou largar tudo aqui. E tinha uma Bíblia velha lá em cima porque lá a garagem é onde eu trabalho, eu mexo com madeira lá, faço coisas, né? Faço porta, faço mesas e tal. E faço bem feito, viu? Amém. Mas assim, não sei fazer não. Se já é uma coisa... Aí tinha uma Bíblia velha lá que eu tinha sido separado para levar para Moçambique. Eu peguei na Bíblia essa versão internacional, né? O pessoal fala mal. Fala mal porque não sabe o que é não ter Bíblia, né? Só fala mal de versão da Bíblia quem não sabe o que é não ter Bíblia. E aí sentei e li 10 páginas da Bíblia. Entrei em casa de mais 20. À tarde de mais 30. Tinha dias que eu cheguei a ler 150 páginas da Bíblia direto. Sem parar? Sim, direto. Uma rosa estreou? Não, eu lia, e aí deitava, de madrugada, aquela hora que você levanta, às vezes, para ir ao banheiro, eu vinha para a minha sala, lia a Bíblia até de manhã, aí tomava café. Foram 7 vezes a Bíblia toda, de capa a capa, em 114 dias. 114 dias. 7 vezes. 7 vezes. 114 dias. Deu mais trabalho em inglês, porque eu tinha que ter um dicionário, porque eram termos da Bíblia que são antigos, né? E eu tinha que parar, ler, ou então eu ia no Google e tal, parava. Então essas em inglês eu levei uma média de 18 dias para ler. As outras eram 13, 14 dias no máximo. O Júnior também teve umas experiências, né? Trabalhava numa empresa como eletricista, certo? Nós conversamos a vez passada, lembra? Sim. Você trabalhava, você ia para país de Nigéria, coisa arada? Sim, eu montava sistemas de aeroportos, né? Eu trabalhava para uma linha aérea e antes da aeronave poder fazer aquele percurso, nós instalávamos toda a parte, né, de automatização de aeroportos para a aeronave poder aterrissar. Esse é o meu trabalho. Eu me formei na área de informática, né? Eu era formado em eletricidade, engenharia elétrica, só que eu abandonei esse ramo porque eu trabalhei em Minas durante alguns anos, né? E não era muito seguro. Eu mudei de ramo, passei para informática, né? Me especializei em telecomunicações. Não era nada seguro, nada seguro. E aí naquela época eu desmontava subestações, eu trabalhava com alta tensão, né? E depois eu me especializei em telecomunicações e informática e eu viajei a África toda, né? Já nos últimos anos eu trabalhei para uma empresa que fazia todo o inventório das linhas aéreas, né? Eu fui gerente na área de informática para eles e depois, né, Deus me dirigiu, eu abri uma empresa de consultoria, né? E aí então eu pude dar atenção à missão e trabalhar na área de informática, né? Só que quando veio a pandemia, a informática deixou de existir também. Vários clientes fecharam, né? E nós vivemos um tempo muito interessante durante a pandemia, né? De reinventar. O único que podia andar na rua e conduzir era ele, porque ele tinha uma carta, né? Como ele prestava serviço para uma empresa de segurança. Naquela época eu organizei uma empresa de segurança que era ali do nosso bairro e eu dava atendimento para eles na área de telecomunicações e eu era considerado o tipo de profissional trabalho essencial. Eu fazia da mesma parte que médicos,
Sim. eletricistas. Aí então eu, portanto, tinha uma permissão para poder dirigir. Você não podia transitar na África? Eu não podia pôr o pé do lado de fora de casa. Você saísse do bairro... Só se fosse preso. para uma consulta médica e eu tinha que estar com ele. Então eu era o único que podia, né, dar atenção. Eu ia, portanto, pegar doações, trazia... Supermercado, igreja, tudo era só ele e Nádia que podia fazer. Nós não podíamos Nós fazíamos. Por causa da idade? Supermercado por causa da idade. Igual. Acima de aprisionados. 65 anos não era permitido. No Brasil eles fizeram uma época... Ficamos Eles fizeram... aprisionados mesmo. Meu tio Eles fugiu. não sabiam lidar com a situação, né? Eles fizeram barreiras, né? Fizeram barreiras assim sanitárias. Se fosse maior de uma idade, você tinha que voltar para casa. Sabe-se que nada disso era necessário, Sim, né? Mas uma quando não se maior, conhece nada, é assim mesmo. Bom, o vírus era real. Nós perdemos muitos amigos. Lá também? Lá. 7 pastores portugueses, 4 morreram. Membros da nossa igreja morreram também de né? Covid. 4 morreram. E foi muito triste. Muito triste. Só que ninguém para um vírus, né? Não. É uma coisa Mas microscópica. sabe que o africano, ele sobreviveu muito, o que eu percebi é que eles tomam vermífero por ano para vermes. E sabe que o vermífero, ele renova a flora intestinal, onde está maior número de Países imunidade. onde tem alta incidência de malária, como Moçambique e os outros, a mortalidade foi mínima. Por causa das medicações que usavam, Por estudo de imunidade. causa do remédio para verme e por causa do antirretroviral. Do quinino que se toma. Sim. E o antirretroviral, né, que é usado para contra a AIDS, contra a propagação da AIDS, ela também retardava, né, a transmissão do Covid. Portanto, teve vários elementos. Tivemos a grata surpresa de ver que Addis Abeba se tornou o centro do mundo naquela altura. Addis Abeba é a capital da Etiópia. Como existe lá um movimento chamado Dudula, né? Dudula é fazer tudo para expulsar todos os estrangeiros, né? Seja a que preço for, não se sabe se foi a parte do Dura, não se sabe se é um movimento de natureza religiosa, se é xenofobia, enfim, é uma mistura de tudo. Mas por que só igrejas? Por que atacar só igrejas cristãs? Atacar igrejas adventistas no sábado de manhã? Então é um movimento claramente para aterrorizar cristãos. Aí o governo, depois de mais de um mês, houve muitas mortes, o governo convocou uma reunião, foram mais de 3.000 pastores para lá, e eles deram a brilhante ideia de mudar o dia dos cultos e fechar as igrejas e criar medida de segurança, aquilo que eu já tinha feito. Então eu mudei o nosso dia de culto e nós temos agora... E pode andar armado o segurança? Sim. Não, nós temos, a igreja tem a igreja tem um contrato com uma empresa de segurança. Hoje, na África do Sul, é um negócio formidável, empresas de segurança armadas, né? Então a igreja tem, até mesmo quando a igreja mesmo que fica na rua da frente foi atacada, a empresa de segurança mandou uma pessoa armada e ele disse: olha, minha sugestão é que vocês entrem na vossa igreja, fechem a porta. Aí foi assim que eu fiz isso. Porque aqui não então eu comprei esses rádios, né, de comunicação, ficam 3 pessoas, ficam 2 lá fora e ficam 2 aqui dentro, controlando, tem sempre um supervisor. Aí está chegando alguém, aí pergunta: é conhecido? Quem é você e tal? Nós sou fulano e tal, conhece. Então abre a porta, entra, só assim. Visitante só entra se estiver acompanhado de alguém da igreja. Para a gente poder cultuar em paz, né? Imagina, né? Para poder cultuar em paz. Pode acontecer, isso. E as igrejas grandes, por exemplo, as igrejas maiores que a nossa, na hora do ofertório, vai um carro, sabe esse carro de transporte de valores? Ele vai para a porta da coisa, os seguranças entram lá, recolhem o valor e levam, porque estavam assaltando as igrejas também para levar todo o dinheiro.
E por que o racionamento de luz hoje? Porque a gente chegou lá e nunca tinha visto isso até então. Tem Cape Town? Começou em 2020, Teve. né? Não, começou muito antes. Isso começou em 2008, 2009. Foi antes da Copa do Mundo, né? Foi antes da Copa do Mundo. Eles Eu lembro que fizeram uma maquiagem. eu tive que fazer várias instalações de Geradores. geradores para grandes empresas na época, né, que era a minha área. E ultimamente, né, tem piorado. De 2020 para cá, nós chegamos a ter dias de ficar 12 horas sem luz. Basicamente, o que acontece com a corrupção ela é um câncer. Que o câncer, como vocês sabem, o câncer ele domina o corpo, ele tira todos os recursos que o corpo produz e mata o corpo. Portanto, a corrupção é um câncer. Ela vai aos poucos, né? Né? E isso vai afetando toda a manutenção na área de eletricidade. Um dos países que mais produz carvão, nós temos usinas de carvão lá que estão paradas, porque o governo não tem dinheiro para pagar o carvão que vai... Um dos grandes problemas que a África do Sul tem hoje são as subestações. As linhas de transmissão precisam de manutenção. As subestações precisam de manutenção. Né? E elas estão explodindo. A subestação que fica no nosso bairro já explodiu. Tivemos toda semana explosão de transformadores várias vezes. Além disso, nós temos agora o que eles chamam de load shedding, né? Seria racionamento. Tem um racionamento programado. Então, agora o que acontece? A gente sabe que vai faltar luz entre meia-noite e 4 horas da manhã. Né? Aí, o que acontece? Vem o pessoal que rouba os cabos de cobre. E ele sabe que durante meia-noite e 4 horas da manhã os cabos estão desativados, né? E aí é fácil roubar. Aí quando eles ligam de novo a subestação... Por exemplo, aqui eu estou com a informação da Eskom, que é a companhia estatal, dizendo que já há 19 dias nós estamos sem load shedding, sem racionamento. Mas isso aqui só é aqui. Porque todos os dias está faltando energia. É uma mentira. Isso é só para poder enganar. Porque vai ter eleição lá. Né? A primeira coisa então, quando vai ter eleição, a mentira tem que prevalecer. Bairros diferentes, certo? Eles fizeram um mapeamento então, da o que acontece? Aliás, sem energia, todo, né? É o país todo. Não há maneiras de bombar água para a cidade. Está faltando água. Há falta de água em bairros inteiros da cidade. Isso é uma coisa que está acontecendo em toda a África do Sul. O país que mais importa equipamento solar hoje é a África do Sul. Só que lá não é só para gerar energia, é para gerar e armazenar. Então nós temos sistema solar na igreja, nas nossas 2 igrejas, sistema solar, com baterias que armazenam coisa. E na nossa casa também, porque senão você pode ficar, sei lá, 10, 12, nós já ficamos 46 horas sem energia. Só na vela. Bom, sem nada. No nosso caso, nós temos energia solar. Agora temos. Mas mesmo assim tem altura em que, se for um dia nublado, entendeu? Que não deu para gerar o suficiente para carregar a bateria e faltar luz à noite, fatalmente você vai ficar sem luz. Mas é bem menos do que antes. Pastor, muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado ao Júnior. Né? Eu espero que nós possamos ter outro momento como esse, né, para falar sobre tantas outras coisas, como o senhor falou, é um livro, né? Cada história é um livro. Tem um livro, né? Tem um livro, por acaso. Como é que se chama? O Missionário. Foi escrito quando? Até 2017. É a minha história até 2017. Tem coisas que eu falei aqui que não estão no livro. De reeditar esse livro aí nessa segunda edição, terceira, quinta, sexta. Estou pensando nisso. SOS África. Muito obrigado, Júnior. Prazer. Júnior, possivelmente vai ser o legado. E te pesa isso? O negócio... É o seguinte, a nossa vida é em função da igreja e da missão. Né? Muitas pessoas, eu estava conversando com a minha filha esses dias, ela disse: pai, o senhor já foi uma vez na igreja assim, normalmente? Como assim normalmente? Sim, você vai, senta no banco, assiste o culto, vai para casa. Não. Porque desde pequeno nós sempre estivemos envolvidos, né, na obra. Servindo, ajudando, fazendo alguma coisa, ensinando. Né? Portanto, para mim, é a minha natureza, é essa.
Semana passada, um irmão fez uma pergunta e disse assim: pastor, como é que o senhor fez para se ajustar? Eu disse: eu não fiz. Como? Eu disse: não fiz. Eu só faço o que Deus mandou fazer. Eu trabalho. Se você for pensar nos problemas, aí você não faz nada. Você não tem que procurar se ajustar a nada. Você tem que trabalhar, fazer o que Deus mandou e vai passando. Você foi para a Índia quando, a última vez? Agora foi dia 1º de fevereiro. Ficamos lá 23 dias. Fomos ao Nepal. Uma viagem linda, fantástica, maravilhosa. Eu voltei renovado, voltei com a minha mente mais aberta ainda. Passamos por perigos assim... inimagináveis. Sabe? A nossa vida ficou por um fio dezenas de vezes, entendeu? Mas sabe aquele desejo de voltar? Pois é. É só aquele chamado, só. Só para ter uma chamada para você ter essa loucura. As pessoas perguntam assim: escuta, pastor, o que eu faço para ter um safari lá na África? Eu disse: olha, eu não entendo de safari, minha vida já é um safari, meu. Rodrigo, obrigado. Irmãos, Deus abençoe você. E a última palavra é: não fique contra a igreja. Agora é moda falar mal da igreja, falar mal disso, levantar escândalo. Não faça isso. A igreja é santa, Deus é santo. E nós temos que nos esforçar para chegar no céu. Só isso. Se alguém não vai para lá, isso não é problema meu. Porque a salvação é divina e vai entrar no céu quem Deus quiser que entre. Amém. Não é verdade? Então pronto. Amém. Deus abençoe a todos. Obrigado, e até obrigado, uma próxima. Arthur, obrigado, Daniel, que está aqui com a gente também. Isso. Pastor Júnior, Deus abençoe e até mais.